A autoridade da Bielorrússia se encontra com o chefe da Força Aérea do Paquistão em Minsk. Índia amplia exportações do míssil BrahMos para o Sudeste Asiático. Os Emirados Árabes Unidos se tornaram discretamente um dos centros mais importantes da Rússia para comércio e finanças. À primeira vista, essas parecem manchetes separadas, apenas fragmentos de um mundo barulhento. Mas se você parar para pensar por um segundo, percebe algo maior. Esses não são movimentos aleatórios. Eles são sinais visíveis de uma mudança muito maior em como a Eurásia realmente funciona. Então, o que está mudando aqui? E por que é importante que tudo isso esteja acontecendo ao mesmo tempo? A resposta curta é esta. A antiga lógica de blocos do século XX está desaparecendo. Os estados já não agem mais como se tivessem que escolher um lado e permanecer nele para sempre. Eles estão entrando em uma era de atrito controlado. Os países estão construindo relações sobrepostas, às vezes até contraditórias, usando vendas de armas, rotas comerciais, canais cambiais e ambiguidade diplomática deliberada para aumentar sua influência contra potências maiores. Neste mergulho profundo, vamos analisar 4 camadas dessa mudança. Número 1, o triângulo Belarus, Paquistão e Rússia. Como potências de médio porte estão se tornando nós. Número 2, a política de equilíbrio da Índia. Por que vender mísseis para o Vietnã e a Indonésia envia uma mensagem tanto para Moscou quanto para Washington? Terceiro, o papel financeiro dos Emirados Árabes Unidos. Como a utilidade substituiu a lealdade como moeda estratégica. E número 4, o espelho histórico. Porque isso se parece menos com a Guerra Fria e mais com o concerto da Europa do século XIX. Vamos começar com a reunião em Minsk em 1º de julho de 2026. O secretário de Estado da Bielorrússia, Alexander Volfovich, se reuniu com o chefe da Força Aérea do Paquistão, Zahir Ahmad Babar Situ. O enquadramento oficial foi de cooperação técnico-militar. Agora, sejamos honestas, Belarus não é uma grande potência. Não tem o peso econômico da China nem o alcance militar da Rússia. Por muito tempo, era vista principalmente como um país de trânsito ou como uma dependência da Rússia. Mas se você olhar mais de perto, o padrão é diferente. Uma visita da Força Aérea da Bielorrússia a Islamabad em junho de 2025 foi seguida por essas conversas de alto nível. Isso não é algo isolado, parece intencional. A Bielorrússia busca transformar sua geografia em um ponto de conexão. Em um mundo moldado por sanções e comércio restrito, um ponto estratégico é um lugar por onde múltiplos interesses precisam passar. Ao aprofundar os laços com o Paquistão, que por si só já é um importante pivô regional, a Bielorrússia se torna mais difícil de ser ignorada. Se você quer influenciar a dinâmica de defesa na Ásia Central ou do Sul, agora precisa levar a sério a conexão Minsk-Islamabad. Mas o lado do Paquistão nessa história é ainda mais interessante. A visão comum é que Islamabad está apenas procurando equipamentos militares onde puder encontrar, por causa das tensões com Washington. Isso é só a superfície. O movimento mais profundo é que o Paquistão está tentando passar de comprador para produtor. Dados primários de defesa sugerem que o país está se afastando da dependência total de sistemas estrangeiros prontos e caminhando para uma base industrial de defesa apoiada por tecnologia bielorrussa e chinesa. E isso faz muita diferença. Se você é apenas um cliente, você é vulnerável à pressão dos fornecedores e às restrições de uso final. Mas se você se tornar um produtor parcial, você ganha mais espaço para manobrar. Esse é o verdadeiro prêmio aqui, uma base industrial mais ampla que permite ao Paquistão ficar entre diferentes centros de poder sem ser esmagado por nenhum deles. Mas isso também cria uma tensão imediata com Nova Delhi. A Índia não vê um acordo entre Belarus e Paquistão como uma transação comercial normal. Ela vê isso como uma complicação estratégica, especialmente em um sistema onde a Rússia, antiga parceira da Índia, também é a potência que ajuda Belarus a agir dessa forma. Isso nos leva à segunda camada, a Índia. A Índia agora é o exemplo mais claro de autonomia estratégica em ação. Ela se recusa a ser parceira menor de ninguém. Mas à medida que a Índia se fortalece, sua visão de autonomia está se tornando mais assertiva. A Índia passou da especulação para a execução.
O acordo BRAMOS com a Indonésia foi divulgado publicamente como acertado, o que mostra que Nova Delhi não está mais apenas falando sobre se tornar uma provedora de segurança no Sudeste Asiático. Já está agindo como tal. Mas aqui está a complicação importante. BRAMOS não é um sistema puramente indiano. É um projeto conjunto entre Índia e Rússia, o que significa que acordos de exportação para terceiros países ainda precisam de uma aprovação russa. Então, mesmo enquanto a Índia expande seu alcance, ela faz isso por meio de uma plataforma que ainda reflete a influência de Moscou. Esse é exatamente o tipo de contradição que define esta era. A Índia também assinou acordos para vender o míssil de cruzeiro supersônico BrahMos para o Vietnã. As Filipinas receberam seu primeiro lote no início de 2025. A Indonésia agora faz parte do mesmo padrão mais amplo. No nível tático, isso é um grande sucesso para Nova Delhi. Isso gera receita, aprofunda os laços militares e posiciona a Índia como uma provedora de segurança no Mar do Sul da China. Para realmente entender por que isso é tão delicado, ajuda a olhar para um paralelo histórico: Guerra Fria e Iugoslávia. Sob Tito, a Iugoslávia sobreviveu ao se recusar a ser previsível. Ela ficou entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN, recebendo apoio econômico do Ocidente e equipamentos militares do Oriente. Essa ambiguidade era a base de sua autonomia. A Índia está fazendo algo semelhante, mas em uma escala muito maior. A diferença é que o mundo está muito mais interconectado agora. Na antiga Guerra Fria, você podia permanecer não alinhado porque os blocos eram mais separados. Hoje tudo se sobrepõe. Então, quando a Índia vende mísseis BrahMos, que estão ligados a uma joint venture com a Rússia, para o Vietnã e a Indonésia, países com relações complicadas com a China, isso cria uma verdadeira dor de cabeça para Moscou. A Rússia quer manter sua parceria sem limites com a China, mas também precisa da Índia como um grande cliente e um contrapeso estratégico. A lógica é desconfortável, mas simples. A Índia quer liberdade de ação. A Rússia quer liberdade de ação. A Bielorrússia quer liberdade de ação. E nenhum deles pode impedir totalmente que os outros ajam da mesma forma. Este não é um sistema de alianças bem definido. É mais como uma disputa de desgaste. Cada jogador está tentando manter suas opções em aberto sem se tornar muito dependente de mais ninguém. Isso cria um atrito constante e controlado. Agora vamos falar sobre dinheiro, porque é aqui que a verdadeira arquitetura do poder se torna óbvia. Os Emirados Árabes Unidos se tornaram um dos parceiros globais mais importantes da Rússia. O comércio bilateral atingiu 9 bilhões de dólares em 2022, um aumento de 68%. Ainda mais importante, os Emirados Árabes Unidos agora representam mais da metade do comércio da Rússia com a região do Golfo. Ao mesmo tempo, ainda abriga bases militares ocidentais e continua sendo um intermediário diplomático fundamental para os Estados Unidos. Como eles conseguem fazer isso? Ao se tornar útil para todos, os Emirados Árabes Unidos se tornaram úteis para a Rússia como um centro financeiro e comercial. É útil para o Ocidente como parceiro de segurança e energia. É útil regionalmente como mediador. Isso o torna importante demais para ser ignorado. E isso nos diz algo muito importante sobre a nova ordem eurasiana. A verdadeira moeda não é a ideologia. Não é democracia versus autoritarismo. A verdadeira moeda é o acesso. Acesso a canais de pagamento que não usam o dólar, acesso a centros de trânsito neutros, acesso a equipamentos militares avançados sem sermões políticos. Nesse tipo de sistema, o poder não se resume apenas a quem são seus aliados. É sobre quantas portas você pode abrir e quantas portas você pode fechar para os outros. Mas há um aviso importante aqui. Precisamos distinguir uma mudança estrutural real de uma sinalização estratégica. Nesse novo ambiente multipolar, os estados frequentemente usam reuniões e acordos como moedas de troca. Então, quando Belarus fala sobre um grande acordo com uma nova administração dos Estados Unidos, isso é realmente uma mudança de direção? Ou é apenas um sinal para Moscou dar mais apoio? Essa é a armadilha para quem acompanha essas manchetes rápido demais. É fácil tirar conclusões demais de cada anúncio e tratá-lo como prova de uma nova ordem permanente. Mas a realidade é mais fluida do que isso.
A geopolítica moderna funciona na ambiguidade. Um acordo pode ser assinado hoje apenas para fortalecer uma negociação amanhã. O antigo modelo de centro e periferia, onde Washington, Pequim ou Moscou ditam as regras e todos os outros apenas seguem, está se desintegrando. Potências médias influenciam os resultados de forma mais direta hoje. Elas estão transformando a incerteza global em poder de barganha local. O verdadeiro teste é saber se essas ações vão permanecer isoladas ou começar a formar um novo padrão. A Índia está se expandindo, Belarus está buscando espaço e os Emirados Árabes Unidos estão discretamente mantendo o sistema fluido. Isso não é diplomacia normal. Esse é um mundo mantido unido por contradições. A questão é, por quanto tempo isso pode continuar assim? Te vejo no próximo vídeo. Obrigada por assistir.